E headline, cara, ela não serve só para vídeo, não. Você vai ver que na aula a gente vai passar por isso. Ela serve para... Cara, se você envia e-mail, você precisa fazer headline. Se você vai fazer um anúncio, você precisa fazer headline. Se você faz vídeo todo dia, você precisa fazer headline. Se você faz carrossel, você precisa de uma headline. Se você vai fazer um GTV, você precisa de uma headline. Tudo você precisa de uma headline, galera. Olha que maluquice isso. Headline em qualquer lugar do marketing digital tem somente um único objetivo. E isso aqui é que é louco, cara, porque a gente tem que aprender essa parada e ela só tem um objetivo, que é fazer o prospecto, né, que é o seu futuro cliente, o seu provável cliente ou a sua audiência, quem quer que seja, abrir e consumir aquele determinado conteúdo. É para isso que serve a headline. Em um curso de marketing digital, a primeira matéria ensinada, na minha opinião, né, se a gente fosse, vamos fazer um curso de marketing digital aí dedicado para lançamentos. Cara, a primeira coisa que eu acredito que, tipo assim, primeiro semestre da faculdade do cara, ele deveria aprender a fazer headlines. Porque elas são o primeiro contato que você tem com as pessoas, né? É por ela que precisam passar para conhecer você e consumir algum conteúdo seu. Então, assim, o que acontece? Quando você está começando, a primeira coisa que a pessoa vai ler sua, de quem não te conhece, provavelmente vai ser uma headline sua. Vai ser alguma coisa. Por quê? A headline, ela é o ponto que faz a pessoa abrir seu vídeo. É através dela que a pessoa vai fazer é através dela, por ela, que a pessoa se interessa em assistir alguma coisa sua. E é só esse o objetivo dela, né? Então, provavelmente, quando você for produzir algum conteúdo, fazer alguma coisa, muitas pessoas vão te conhecer através da headline. E se você não é muito bom de fazer headline, você não é muito bom de quê? De chamar a atenção das pessoas. E marketing é sobre chamar a atenção das pessoas. Hoje no marketing digital, elas são usadas aonde? Em vídeos como os Nutellas ou os Nuggets, né? Que são os vídeos que vocês estão acostumados a ver no meu Instagram, que é aquele vídeo que tem um título, tem uma legenda, ele tem geralmente 1 minuto, e aí ele tem uma barrinha de carregamento lá embaixo. No YouTube, a gente também usa headlines. Anúncios, galera. Anúncios. Pra que serve headline e anúncio, meu? Caraca, pra você chamar a atenção da pessoa, aí que você tem que saber mesmo usar. Porque você tá botando dinheiro ali pra pessoa ver e converter. Então você vai fazer um anúncio, cara, é uma imagem com texto. Se você não sabe headline, você já tá meio ruim aí na parada. Se é um vídeo, se você não sabe headline, cara, você vai pagar muito caro ainda na lead. E e-mails. Quem aí tem a taxa de e-mail, abertura de e-mail 90%? Fala pra mim. Se você falar eu, é porque você deve ter 10 pessoas na lista e você colocou, e o seu e-mail era abra que eu vou te dar R$100. Deve ser isso. A diferença entre headlines que você faz para Nutella, né, que é nugget, e-mail e anúncio, para headlines que você faz no YouTube. E aqui eu vou dar uma sacada master. A diferença entre um e outro é que no YouTube você vai fazer uma headline muito buscável. O YouTube ele é uma plataforma de busca de vídeos. Consumir conteúdo no YouTube não é como você consome no Instagram. Não é como você consome no Facebook, é completamente diferente. Cada plataforma tem um jeito. Então, no YouTube, você vai tender a escrever headlines com palavras que são mais buscáveis, palavras mais comuns. No Instagram, não. No Instagram, você pode, cara, usar qualquer tipo de palavra desde que ela chame a atenção da pessoa. Existe essa filosofia. Você pensa de um jeito para o YouTube e pensa de outro para o restante das mídias, Instagram, anúncio e e-mail. Beleza? Eu vou contar para vocês a história de como que eu aprendi a fazer headline. Eu já fazia headline desde 2012, porque eu já tinha um canal no YouTube. Eram aquelas headlines mais sensacionalistas, mas muito focado em quê? Em chamar a atenção das pessoas. E era muito também no quê? No que vocês estão fazendo exatamente hoje. Vocês fazem headlines no quê? No intuitivo. Isso é bom? É bom, cara. Mas aí o que acontece? Quando você tem uma técnica aplicada já no que você já sabe, cara, isso, faz você dar um salto enorme de performance. E aí em 2017 eu entrei no marketing digital, e eu vou dizer pra vocês, na minha vida eu já fiz mais de, cara, eu falo 2.000, mas, cara, só de nugget eu acho que eu já fiz mais de 1.000. E pra cada headline que vocês estão vendo minha, tem umas 10, 15 pra trás. É muita headline.
tá bom? É muita headline que eu já fiz na minha vida, que eu já pensei, beleza? A teoria da maioria magnética. A gente segue a manada. Exemplo, tá aqui a rua e aí tem uma cafeteria do seu lado esquerdo e outra do lado direito, uma de frente para outra. Uma está cheia e a outra está vazia. Você vai na cheia. Por quê? Porque você acredita que aquelas pessoas que estão na cheia sabem de alguma coisa que você não sabe. Você acredita que elas sabem que ali é melhor, por isso que elas estão ali, e aí você vai naquela que tá mais cheia. Eu quero só que você entenda isso daqui e eu quero que você não entre na pilha com isso aqui, porque esse conceito é só um conceito para você manter no seu radar. E aí, vou te dar um exemplo aqui na prática. Olha só, uma headline errada sobre a teoria da maioria magnética. Por exemplo, no meu nicho, vou falar assim, 95% das pessoas cometem esse erro ao produzir conteúdo. O que eu estou dizendo aqui para você? Quando você ouve isso, na sua cabeça você pensa, não é tão urgente assim eu assistir esse vídeo. Porque você vai ver que, cara, se todo mundo tá fazendo e ninguém ainda prestou atenção ou quis consertar, por que isso realmente é um erro? Ou por que isso vai botar em jogo, em xeque, o meu conteúdo? Então não te causa a urgência. E a headline, ela é feita para causar urgência, para a pessoa abrir o seu vídeo, seu e-mail, seu anúncio. Como que, então, usando a teoria da maioria magnética, eu diria isso? Então, olha lá, 95% das pessoas cometem esse erro ao produzir conteúdo. Como que eu digo isso utilizando a teoria da maioria magnética? Você, em vez de focar no número de porcentagem associando a algo que as pessoas não sabem ou que é um erro, etc., algo ruim, algo que, sabe? Em vez de você pegar isso, você pode dizer, as pessoas que têm resultado produzido conteúdo fazem assim. Essa é a headline. Aí sim você olha, aqui eu tenho que saber. O cara que faz conteúdo e tá tendo resultado, ele tá fazendo de um jeito. Então deixa eu ver o jeito que ele tá fazendo. Aqui sim. Você entendeu a lógica? Headline é sobre como que você conta isso. Como que você coloca isso? Seguindo aqui com a nossa aula. Para produzir headlines, galera, eu tenho assim, na minha cabeça, sempre tive 3 sentimentos que eu gosto de gerar nas pessoas. O primeiro dele é o medo. O medo, você tem que entender quais são os medos que as pessoas que consomem o seu conteúdo, que são seus clientes, têm. Você faz um conteúdo ensinando determinado assunto e esse assunto está associado ao medo da pessoa, você pode usar o medo na headline. Trouxe aqui alguns exemplos. O conteúdo que leva a empresa à falência. Esse é uma headline que, inclusive, é um nugget meu. Esse erro banal vai custar o futuro do seu negócio. Olha o medo. É por isso que focar no produto é um erro gigante. Esse ainda é um pouco de medo com controvérsia. Você cria mais curiosidade na pessoa de abrir o seu vídeo. Ela cria mais interesse de assistir. Um simples erro que faz seus clientes odiarem seu curso. Olha isso aqui, galera. Quem que não clica nisso aqui, você tá ficando doido. O cara que não clica nisso aqui, o cara tá jogando com a sorte, Você tá doido. Truque para não parecer um panda no final do dia. Isso aqui seria de quê? Automaquiagem. 2 coisas que te fazem perder clientes e você faz todo santo dia. Aí pronto, aqui eu zerei. Duvido quem passa batido nisso aqui. Então é isso, galera. Vocês têm que entender os medos, tá bom? E aí vocês criam headlines sobre isso. O outro sentimento é a ganância. Não sei se você sabe, mas os seus clientes, a sua audiência, eles querem alguma coisa. E você tem que saber o que eles querem exatamente. O que está escondido ali que ela quer, que você consegue saber, e aí você consegue imprimir isso na sua promessa. Aqui surgem muitas promessas quando o cara é muito bom de fazer headline, principalmente de ganância. Então, saiba como ganhar muito dinheiro trabalhando em casa. Essa headline aqui, há 5 anos atrás, era uma delícia. Hoje em dia já é uma coisa mais comum do mundo, trabalhar em casa e ganhar dinheiro, mas 5 anos atrás, imagina. Como começar do zero, do jeito certo e competir no mesmo nível de quem está há mais tempo no mercado. Olha a ganância. Outra aqui, muito usada hoje em dia. R$1.000 de desconto hoje. Simples, clássica, e você consegue ver, cara, que, ela bate na ganância da pessoa. Você vai economizar. Outra, emagreça 10 quilos em 3 meses comendo chocolate. Vamos lá. Então, são 3 sentimentos que eu gosto de bater. É o quê? É a ganância, é o medo e o terceiro, galera, o terceiro sentimento que eu gosto de bater é a dor. Situação que o seu prospecto não consegue resolver exatamente. Cara, ela tá quebrando a cabeça para fazer aquilo. Por exemplo, no meu nicho, o que as pessoas quebram muito a cabeça? Fazer a página de inscrição anexada com o e-mail marketing, né? Vocês não quebram a cabeça para fazer isso daí? Então, essa que é a parada. Então você tem que saber o que as pessoas realmente elas têm dúvidas. Você quer saber quais são as dores das pessoas, quais são os medos, cara? Caixinha de perguntas no Instagram todo santo dia. A galera vai te contar o que é.
Tá bom? Em vez de você ficar tentando descobrir, por exemplo, olha só, exemplos de headlines que batem na dor da sua audiência. E aí que eu trago basicamente mais para o meu universo, né, para vocês poderem entender. Como produzir um Nutella sem precisar de um raiz. Outro exemplo, depois que você disser isso, nunca mais precisará dar desconto. Olha que louco isso, essa headline. Beleza? Na dor. Pô, o cara fica me pedindo desconto, desgrama, de acho isso. Outra aqui, ó, de um nicho de finanças. Como operar o home broke passo a passo. Quando eu fui investir pela primeira vez, eu fiquei perdido naquela merda. Eu procurei um conteúdo que me ajudasse. Outro, guia para escrever títulos impossíveis de serem ignorados. Então a gente tem 3 sentimentos, que é a dor, a ganância e o medo. Agora, na hora de você escrever a headline, você tem que se certificar que ela tem pelo menos esses 2 elementos. Um deles o primeiro é a curiosidade. A headline precisa, de alguma forma, trazer curiosidade para quem lê. Se a pessoa não se sente curiosa para assistir, para ver aquilo ali, às vezes até quando você bate em um dos 3 sentimentos, ela passa direto, ela passa batido, né? Principalmente no e-mail, caixa de e-mail, anúncio. Todo mundo faz anúncio, para tudo que é lado tem anúncio. E vídeo no Instagram, por exemplo, para todo lado tem vídeo no Instagram, no Facebook. Então, como que você se sobressai? Você tem que escrever de forma que as pessoas se sintam curiosas. E aí, ó, eu vou te dar aqui o hack, as palavras que mais causam curiosidade. Você coloca dentro da headline que elas causam curiosidade da pessoa ir lá abrir. Então, palavras como assim, isso, entenda, disso, razão, veja, aquilo, ele. Essas palavras, elas geram curiosidade. Porque quando você coloca isso na headline, por exemplo, ele conseguiu sair das dívidas depois que aprendeu isso. Olha aí, conseguiu sair da dívida. Qual que é o sentimento que a gente está batendo aqui? Na dor. Porra, o cara tá na dívida. Conseguiu sair na dívida depois de fazer isso. Ele. Ele quem? Primeira coisa que a pessoa pergunta. Ele quem? Quem que é esse cara? Conseguiu sair da dívida? Tô endividado. Bateu na minha dor. Fazendo isso. Isso o que, caceta? Criei curiosidade. Ela vai abrir meu e-mail, ela vai abrir meu anúncio, ela vai abrir meu vídeo. O segundo elemento é a especificidade. Especificidade, galera, é quando você deixa claro sobre o que é aquele conteúdo. Curiosidade. Ele depois de fazer isso. Isso aqui são as palavras que têm curiosidade. E especificidade dessa headline. Conseguiu sair das dívidas. Você não precisa ficar fazendo essa diferenciação aqui, tá? Eu coloquei isso daqui só para você visualizar o que é você respeitar os 2 elementos que tem que ter na hora que você vai escrever. A palavra tem que estar específica e ela tem que ter... É muito simples quando eu falo aqui, mas na hora que você vai pensar, você trava. E eu sei que você trava porque eu travei por muito tempo. Beleza? Então é isso, ó. E aí, beleza. Agora eu vou te dar mais exemplos errados de headlines sem especificidade. Elas têm curiosidade, são curiosas, mas não são específicas e não causam o quê? O efeito da pessoa assistir o seu vídeo, que é o fim, que é o objetivo da headline. Vamos lá. Exemplos errados. Faça isso para conseguir aquilo. Ou então, faça isso que você vai conseguir. Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa ela quer ser tão assim, na curiosidade da pessoa, ela quer ser tão assim, focada na curiosidade, que ela acredita que isso aqui vai fazer abrir, mas não vai. Para assistir um vídeo, você tem que saber antes sobre o que ele é. Então, ó, aqui eu coloquei 2 exemplos que estão errados, porque eles trazem só curiosidade, mas não trazem a especificidade. Outro exemplo, veja como ele fez isso. Isso o quê? Às vezes, se você tiver uma imagem, até que dá para ali para dar uma embromada, mas mesmo assim, é muito raso. Não tem especificidade. Exemplos melhores com especificidade. Em vez de faça isso para conseguir aquilo, coloque faça isso para abrir em seu vídeo. Em vez de você fazer veja como ele fez isso, escreva veja como ele escreve um título matador. Entendeu? A especificidade tem que estar claro sobre o que é o seu vídeo, sobre o que é. A headline ela tem que ter essas 2 coisas. Ela tem, na hora que você vai escrever, ela tem que ter palavras de curiosidade, tem que estar específica. Meu workflow de escrita, quando vou escrever headlines para nuggets, Nutellas, anúncios ou e-mails, é o que funciona para mim. Botei entre parênteses. Atrás da headline que você está lendo, atrás da minha headline que você está lendo, existem outras 15 que eu não gostei e descartei. Produzir headline, galera, é isso. É você escrever um monte de headline e você descartar. É você produzir um monte de headline e você descartar. É você, às vezes, chegar em 2 boas e não saber qual usar. É isso, headline é isso. 3 boas e não saber qual usar. É você postar uma e falar assim, eu podia ter postado outra. Em e-mail, você pode até fazer isso, que é o teste AB, né? Você pode mandar 2 assuntos de e-mail para eles competirem ali, né? Para 10% da lista, sei lá. E aí o que tiver mais abertura, a própria plataforma já manda para o resto. Faz muito isso é muito bom. Passo 1. Eu releio
ou reassista o conteúdo e escreva a ideia central, o núcleo do tema, sobre o que é aquele vídeo, ou a sacada sobre o que é aquele vídeo. Isso não é headline. A sacada do vídeo não pode ser seu título, porque em tese, ele já entrega o que é o conteúdo. Muitos de vocês colocam a ideia central da parada no título. Por quê? Porque vocês aprenderam assim, sabe aonde? Eu sei, porque eu também aprendi assim, na escola. A gente aprende na escola. Quando a gente vai escrever o texto lá que a professora ensina a gente, qual tem que ser o título? Tem que ser a ideia central do vídeo. Ali a gente não está escrevendo o título para a professora sentir vontade de ler o nosso texto, porque ela vai ler porque ela precisa corrigir. Então a gente não foi educado a escrever títulos assim. Mas o passo 1 é sobre isso. O passo 1, o que eu fazia? Eu ia lá e eu escrevia o tema do vídeo. E aí eu coloquei aqui um exemplo. O tema do vídeo, por exemplo, que eu estava editando era o quê? Você deve vender a transformação do seu produto. Aí passo 2, o que eu fazia no passo 2? Eu ia lá e transformava essa frase, que é o tema, em uma headline curiosa e específica. Curiosa e específica. Ô Ney, você adicionava medo, ganância, dor? Não. Por que eu não adicionava isso? Porque quem tem que me dizer se tem ganância, dor ou medo é o próprio conteúdo. Então, por exemplo, eu fiz um nugget lá, cortei um pedaço de um vídeo. O que esse pedaço está me falando? Ele é um pedaço que ele representa o medo, a ganância ou a dor da pessoa. Geralmente, ele bate em nenhum desses três, não tem nem como correr. Então já vai estar ali, para você pronto isso. Você identifica isso. Isso com o tempo, galera, é prática. Identificou? Agora eu vou escrever uma headline. Então eu vou transformar, por exemplo, no nosso exemplo aqui, a ideia era, você deve vender a transformação do seu produto. Como que eu transformo isso em uma headline com curiosidade e especificidade? Então você vem e manda isso aqui, como vender seu produto de internet de maneira rápida. Poderia ser, pare de vender o seu produto assim. E aí o cara vai ter que ver o vídeo. Então, isso aqui são exemplos. Qual que é o passo 3? Então, eu escrevi o passo 2. E aí, o passo 3 é isso daqui, Aprimore essa headline anotando todas as outras que virão e vá matando as que você não gosta, porque essa hora vira um brainstorm. Headline, galera, é isso aqui, Headline é prática e não uma fórmula. Assim como qualquer coisa na vida. Para criar boas headlines, isso requer tempo e muito treino. E aí, aqui é uma dica minha. Aproveita que você precisa fazer isso todo santo dia, e exercita essa habilidade baseando no quê? No que você aprendeu aqui. Eu te adiantei aqui, cara, basicamente 1 ano e meio de aprendizado que eu tive. Porque muita coisa que a gente aprende é mais no intuitivo, né? Quantas coisas aí você sabe no intuitivo? Então vamos recapitular, olha só. Headline, né? Para que ela serve? Serve para abrir o teu vídeo, o teu e-mail ou o teu anúncio. Esse é o objetivo dela. Passou dali, ela não serve mais para nada. Para nada, por incrível que pareça. Muitas vezes, de modo geral, não adianta você ficar muito tempo produzindo um conteúdo ali, gastando o seu tempo, se você não consegue chamar as pessoas para ir consumir aquilo. Cara, você pode ficar fazendo ali dias ali, é uma obra de arte, mas você não tem a capacidade de mostrar isso, de chamar a atenção das pessoas para elas poderem consumir isso, de que valeu o teu tempo? Então você precisa melhorar a sua headline. A gente tem 3 sentimentos em tese, na hora que a gente vai fazer a headline, dentro do marketing digital aqui, na área de lançamentos do nosso universo, da nossa bolha, que é o quê? Que é a ganância, o medo e a dor das pessoas. Isso você descobre ouvindo a sua audiência. E quando você vai escrever headlines, você tem que sempre pensar, cara, minha headline faça esse diagnóstico, ela está curiosa e específica? A pessoa consegue sentir vontade de buscar a resposta daquilo que eu escrevi no meu conteúdo, no meu e-mail, no meu anúncio, no meu nugget? Gente, as pessoas não vão abrir um vídeo se elas não souberem sobre o que é o vídeo. Qualquer coisa na vida. Você não entra numa loja sem saber antes sobre o que aquela loja vende. Você não entra assim, deixa eu ver o que tem aqui dentro. Aí você fala assim, não, eu já fiz isso, já fez isso porque você olhou de fora, você viu algumas coisas, te chamou a atenção e você foi lá ver. Agora assim, de olho fechado, eu vou entrar em qualquer loja aqui para ver. Não, você não faz isso. Você lê sobre o que é, e aí sim você entra. É o que? É a especificidade. Você saber, você localiza a pessoa sobre o que é e ela vai lá consumir. Beleza, galera? Obrigado de verdade, gente. Abração no coração de vocês. A gente se vê. Abraço. Tchau, tchau.